Bom dia, pessoal. Graças a Deus. Vamos entrar na presença de Deus. Feche os seus olhos, seu coração aberto para Deus. Prazer e alegria de estar na casa de Deus, para que a sua vida venha a ser cheia da presença do Espírito Santo. E nós vamos louvá-lo, porque Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Aleluia. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Louve ao Deus que é fiel. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, Que amigo és. que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. De todo coração cante, és fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Cante bem suave agora, dizendo da fidelidade de Deus, porque Deus é fiel. E ainda que você esteja passando por um momento difícil na sua vida, a promessa de Deus não vai deixar de se cumprir na vida daquele que crê. Então você vai cantar dizendo para Ele, confessando, crendo que Ele é fiel, que você crê nisso, e que depois dessa grande luta, Deus tem preparado uma grande vitória, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, meu Pai. És fiel em todo tempo. Nós cremos nisso, meu Pai. O Senhor é fiel. Em todo E essa tempestade vai passar. Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei. Eu cantarei da bondade de Deus. Os casais, se vocês puderem, fiquem juntinho.
do jeito de vocês, de mão dada, abraçadinho, como vocês quiserem, conforme você fique à vontade. Eu quero orar por vocês. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu sei que a vida a dois não é fácil. E na nossa caminhada, desde o namoro, passando pelo noivado e no casamento, nós enfrentamos momentos difíceis, meu Pai. Passamos por momentos de adaptação. Passamos por momentos, meu Pai, que a nossa carne, a nossa alma, cheia de sentimentos conturbados, chega a pensar que é melhor ficar sozinho do que casado. Às vezes, meu Pai, nos momentos de aflição dentro do relacionamento, a gente chega a pensar em jogar tudo para o alto. Tudo para o alto. Mas depois as coisas vão se ajeitando e o que prevalece é o amor. O que prevalece é o respeito, meu Pai. Porque, infelizmente, nós somos seres humanos, cheios de falhas, cheios de fraqueza. Mas nesse momento de oração, meu Pai, eu peço ao Senhor, faça prevalecer o perdão. Faça prevalecer, meu Pai, o amor, o respeito. E que os momentos difíceis que passaram fiquem para trás. E que a gente recomece a nossa vida, meu Pai, de hoje em diante. Espírito Santo, eu te peço nesta manhã de domingo, assim como eu creio que o Senhor está no nosso meio, operando um novo nascimento, mas que o Senhor opere também a restauração do relacionamento, o amor, renova, meu Pai, o prazer de um estar ao lado do outro. Ó Espírito Santo, eu te peço, Senhor, para que esse casal unido, de mãos dadas, meu Pai, como eles estão agora abraçados de mãos dadas, que eles possam juntos, meu Pai, seguirem, trilharem a caminhada da vida, meu Pai. Que eles possam, meu Deus, todos os dias estarem juntos, meu Deus. E quando as lutas vierem, que eles estejam ainda mais unidos, meu Deus, para enfrentar as lutas. Sabe, meu Pai, nós conhecemos as pessoas, realmente quem elas são. Não são nos momentos bons, mas são nos momentos difíceis, meu Deus. São nos momentos de dor, de luta, de lágrima. Naquele momento que a doença chega, naquele momento que o desemprego bate a porta, e que o casal se une, para um fortalecer o outro, para juntos seguirem em frente. Então eu peço ao Senhor nesta manhã, meu Pai, Espírito Santo, abençoe, em nome do Senhor Jesus. Faz uma oração, Ana, eu te peço. Sim, meu Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui nesta manhã com o nosso coração aberto diante do Senhor, porque sabemos que o Senhor nos conhece melhor do que nós mesmos, Pai. E eu peço que o Teu Espírito, Senhor, venha agir no coração desse homem, desta mulher, desse casal, Senhor. E que aonde o Senhor encontrar algo que tem prejudicado esse relacionamento, esse matrimônio, esse casamento, Espírito Santo, que o Senhor faça a Tua obra nessa manhã. Se existir, Senhor, o orgulho, que o Senhor venha arrancar, Espírito Santo. Porque um dos maiores problemas que os casais hoje enfrentam é por causa do orgulho, é por causa do egoísmo. Às vezes, Senhor, a pessoa ela só quer receber, ser bem tratada, mas ela não se coloca no lugar da outra pessoa para dar o melhor, para cuidar com amor, com carinho, na maneira de falar,
na maneira de servir, na maneira de viver no dia a dia. Às vezes, Senhor, trata melhor os de fora do que o próprio marido ou a própria esposa. Então, meu Deus, que o Teu Espírito faça acontecer um milagre, meu Deus, nesse coração, tanto dessa mulher como desse homem. Faz um milagre, Espírito Santo. Que esse problema que eles têm enfrentado, que nesta manhã o Senhor venha fazer com que desapareça todo mal, todo trauma, toda tristeza, toda ferida, toda dor. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, faz aquilo que nós não podemos fazer. Faz aquilo que esse homem, essa mulher não pode fazer, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Espírito Santo, envolva e traga paz ao coração de cada casal, de cada família aqui representada. Que sejam todos abençoados em nome e para a glória do Senhor Jesus. Como eu disse, meu Deus, porque o Senhor é fiel e nós confiamos no Senhor. Confiamos, meu Pai, na Tua providência e no Teu cuidado, em nome de Jesus. E cante assim: És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Repitam assim comigo: meu Deus, a minha vida, o meu espírito, a minha família, o meu relacionamento, eu entrego em Tuas mãos. Senhor Jesus, eu quero o Senhor presente na minha casa, na minha família, porque assim eu terei um lar feliz e abençoado. Eu te peço, Espírito Santo, faz a Tua obra, em nome de Jesus. E quem crê, diga que assim seja. E dê uma salva de palmas ao Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Mais uma vez, bom dia, gente. Podem se sentar, por favor. Vamos cantar esse louvor, pessoal? Vamos cantar? Você trouxe sua Bíblia? Já a gente vai meditar na palavra de Deus. Mas antes a gente vai cantar esse louvor, preparando aqui o nosso coração para nós ouvirmos a palavra e depois fazermos uma oração também, em nome de Jesus. Vamos cantar. Cante junto, tá? Bastante fé, com alegria. Vamos cantar. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei do amor de Deus, vive poderosa salvação.
pobre pecador. Logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Fiquem todos de pé, com a Bíblia na mão. Vamos lá. Logo eu, Feche os olhos. finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Nós te louvamos e te agradecemos, meu Pai, por estarmos aqui na Tua presença nesta manhã e termos a oportunidade de conhecermos o Deus Criador, o nosso Salvador. Te agradecemos, meu Pai, por podermos estar diante de um Deus que é vivo, verdadeiro, um Deus que cuida dos seus filhos, um Deus que não passa a mão na nossa cabeça, mas que nos conduz à eternidade. Te louvamos, Senhor, te exaltamos e te glorificamos pela Tua graça em nossa vida, pelo Teu amor e pela Tua bondade, Senhor. Pai querido e amado, o que nós temos agora na nossa mão é a Tua palavra. Não é a palavra da igreja, não é a palavra do pastor, mas é a Tua palavra. Que nesta manhã, meu Pai, o Senhor abra o nosso entendimento para compreendermos o valor, a importância de nós estarmos em comunhão com o Senhor, na Tua presença, vivendo contigo, meu Pai, nessa vida. Abra o nosso entendimento, meu Pai, para, de alguma forma, meu Deus, o Senhor agir em nós, nos mostrando que a nossa vida sem a Tua presença é vazia, é triste, é infeliz. Nós não queremos, meu Pai, não queremos estar distantes do Senhor, mas em comunhão. Espírito Santo, abençoe, eu te peço, em nome do Pai, do Filho, em nome do Espírito Santo. E quem crê, diga que assim seja. Graças a Deus. Amém. Podem sentar. Muito bem. Eu queria hoje falar com vocês um pouquinho. Nós vamos meditar, né, na palavra de Deus, e a gente vai meditar nesse tema aqui: o Evangelho de Jesus Cristo. O assunto é a situação do homem. Qual situação? O homem distante de Deus e o homem em Cristo. Amém? Porque tem essas duas possibilidades. O ser humano, que foi criado à imagem e à semelhança de Deus, ele pode estar distante de Deus, mas ele pode estar em comunhão com Deus. Isso vai se refletir na vida das pessoas? Sim ou não? Vai. Vai haver uma diferenciação, né, entre essas duas classes de pessoas: as que estão distantes e as que estão em Cristo Jesus. Amém? Bom, então, para a gente poder meditar, eu gostaria de ler primeiro essa passagem aqui, ó. Gostaria que você abrisse sua Bíblia. Nós vamos ler o homem e o pecado. Romanos, capítulo 5. Eu vou ler o versículo 12, depois eu vou pular para o 17 e para o 18. Para não ler o texto todo, eu vou ler aquilo que é importante para a gente agora, porque depois nós vamos ler outras passagens, tá? O homem e o pecado. Romanos 5, 12. Quem achou, diga amém. Qual que é o título? Adão
e Cristo. Essa passagem que eu vou ler com vocês, ela faz um paralelo entre o primeiro Adão e o segundo Adão, que é Cristo. Essa passagem, ela mostra o homem sob a influência de Adão e depois mostra o homem sob a influência de Cristo. Amém? Diz assim, olha: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Versículo 17 e 18 agora. Dá uma avançadinha. Depois em casa você lê o texto todo, tá? É muito importante esse texto. Agora é o paralelo, agora é o outro lado. Diz assim, olha: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Olha que passagem interessante essa aqui, né? Que vale a pena refletir nela. A Bíblia diz que por causa de um homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte e as consequências do pecado. Mas a Bíblia também diz que por um outro homem, a justiça veio ao mundo, através da graça de Deus. Amém? Então, eu queria fazer uma comparação agora sobre o homem distante de Deus e depois o homem próximo de Deus, em comunhão com Deus, através da pessoa de Jesus. Amém? O que o pecado que entrou no mundo, ele causou na vida do homem? O que o pecado de Adão, o que a obra de Adão, as atitudes de Adão provocaram no ser humano? E o que a obra de Jesus trouxe para a vida do homem? Amém? Primeiro, pode passar para mim. Essa primeira parte aqui eu não vou ler, alguns versículos, tá? Não vou ler. Na segunda parte é que a gente vai ler. O que o pecado tirou do homem? Primeiro, tirou a presença de Deus. Porque Adão, ele vivia no paraíso e nada faltava para ele. Não tinha doença, não tinha tristeza, não tinha sofrimento. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que todos os dias, na virada do dia, a Bíblia diz que Deus vinha e conversava com Adão. Conversava. Então, eles viviam no paraíso, mas viviam na presença. Deus podia estar ali? Sim ou não? Podia. Por que Deus podia estar ali? Porque Deus é luz e em Deus não há trevas. Deus é luz. Então, enquanto Adão e Eva estavam na luz, Deus podia estar com eles. Quando eles pecaram, a luz saiu e as trevas tomaram conta. E aí Deus teve que se afastar. Amém? Foi quando Adão foi expulso do paraíso. Ele foi expulso da presença de Deus. Amém? Então, o pecado tirou a presença de Deus. O que mais? Segundo, o que o pecado tirou do homem? Obviamente. Porque quando ele foi afastado de Deus, quando ele pecou e se afastou de Deus, ele perdeu a vida eterna. E ele recebeu, em troca, a morte eterna. Amém? Essa morte não é apenas a morte física, porque o homem, ele não foi criado para morrer. O homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus para ser o quê? Eterno. Sim ou não? Por isso que nós conseguimos, com o passar dos anos, né, com as nossas experiências de vida, a gente aprende a lidar com muitas coisas. Sim ou não? Mas a gente não consegue administrar a morte. Por mais que a gente saiba,
por mais que nós compreendamos que nós nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos, mas quando chega a hora da morte, quando a gente vê uma pessoa querida partir, nós temos dificuldade para aceitar isso. Por quê? Porque a nossa natureza não foi criada para aceitar a morte. Nós somos criados para a vida eterna e não para a morte eterna. O grande problema é que não é só a questão da morte física, mas da morte espiritual. Porque uma pessoa pode morrer fisicamente, como todos nós possivelmente vamos passar por isso, mas é a morte física, porque a parte espiritual, ela é eterna. Então, nós saímos do corpo, né? Saímos do corpo e vamos para a eternidade. Então, através de Adão e o homem perdeu o direito à vida eterna. Olha, perdeu a presença de Deus e perdeu o direito à vida eterna. Com Deus, né? Eu digo. Terceiro, o que mais que ele perdeu? O que o pecado tirou? Que também é uma consequência. Porque uma pessoa que perdeu a presença de Deus, uma pessoa que perdeu a salvação, o que ela tem no espírito dela? Temor, pavor, medo, aflição. Por quê? Porque ela não sabe para onde ela vai. Ela sabe que ela vai partir, ela só não sabe para onde ela vai na hora que ela partir. O ser humano, quando ele se afastou de Deus, ele perdeu a paz de espírito a ponto dele, sabe, ele viver eternamente preocupado com amanhã, preocupado com o que ele vai comer amanhã, com o que ele vai vestir amanhã, preocupado com o que vai ser da vida dele amanhã, vive preocupado. A pessoa sem Deus, ela vive num círculo de preocupação. Ela não é aquela pessoa como é uma pessoa que tem comunhão com Deus. Porque uma pessoa que tem comunhão com Deus, ela passa por problemas? Sim ou não? Mas na hora que ela passa por aquele problema, ela diz assim: mas eu estou em paz, porque minha vida está na mão de Deus. Eu estou tranquilo porque minha vida está na mão de Deus. Chega uma pessoa e fala assim: ô fulano, olha, aconteceu isso, olha, eu estou desempregado, fiquei desempregado, olha, eu fui no médico, apareceu lá um problema no exame. Aí, fique em paz, vai dar tudo, porque a nossa vida está na mão de Deus. Amém? Só tem paz. Ela tem paz por quê? Como diz a Bíblia, né? Eu sei em quem eu tenho crido. Amém? Agora, e a pessoa sem Deus? Aí ela vai ter que confiar nos homens, porque ela não pode confiar em Deus. Ela vai ter que confiar nos homens. E confiar nos homens é a pior coisa que existe. Sim ou não? Porque o homem não é confiável. Por isso que a pessoa que tem, né, que ela tem a perda da presença de Deus, então ela não tem paz de espírito. Quarto, o que mais que o pecado tirou do homem? Saúde. Por quê? Porque o homem não foi feito para ser doente. Ele foi feito para ser eterno. Mas a hora que Adão pecou e que eles foram expulsos do paraíso, o que Deus falou para Adão e Eva? Primeiro, falou para Eva: olha, a partir de agora, quando você for dar à luz, você vai sentir dores. Porque até então não tinha dores. Você vai sentir dores a partir de agora. E ali começou, por causa do pecado, a doença começou a fazer parte da vida do ser humano também. Amém? Pode passar. O que mais que o homem perdeu? Proteção espiritual. Você pode observar que no capítulo 4 do livro de Gênesis, que fala sobre Abel e Caim, nós vamos ter o registro do primeiro homicídio da Bíblia. Quando Caim matou Abel. Usado por quem? Usado pelo diabo. Porque agora, como eles perderam a presença de Deus, perderam a salvação, agora o diabo tinha acesso livre à vida deles. E começou a acontecer uma série de tragédias na vida e também na família de Adão e de Eva. Por quê? Porque o pecado entrou no mundo, com o pecado entra o diabo junto, e aí começaram as tragédias na vida das pessoas. Começou o sofrimento. E o sexto, o que o pecado tirou do homem? Provisão. Deus fala assim para Adão: Adão, até hoje você plantava
e a terra era generosa com você. A partir de agora, Adão, por causa do seu pecado, você amaldiçoou a terra. Olha o que Deus falou. Por causa do teu pecado, a terra foi amaldiçoada. Então, a partir de agora, você vai plantar, mas a terra vai negar o sustento para você. Você vai plantar, e em lugar de você colher o que você plantou, vai nascer espinhos e abrolhos. Do suor do teu rosto agora você vai comer. Você plantava e colhia em abundância. Agora você vai ter que soar. E você não vai ver aquilo que você esperava do seu trabalho. Porque a terra não vai ser mais generosa com você. Olha o que o pecado fez na vida do homem, pessoal. Olha que vida maravilhosa que o homem tinha, que o homem possuía na presença de Deus. E o que o pecado provocou na vida dele quando ele se afastou de Deus. Amém? O que ele perdeu? O que ele perdeu? A presença de Deus. Perdeu a vida eterna. O que mais que ele perdeu? Paz de espírito. O que mais? Perdeu a saúde. O que mais? Perdeu a proteção e perdeu a provisão. Amém? Esse é Adão. Esse é o que o pecado de Adão provocou na vida dele e de toda a sua descendência. Diga graças a Deus. Você entendeu? Deixa eu consertar. Não diga graças a Deus. Diga assim, ó, infelizmente. Porque isso foi infelizmente que isso aconteceu. Mas essa realidade, ela pode mudar? Sim ou não? Agora nós vamos ler algumas passagens da Bíblia, tá? Pode passar. O homem e a graça de Deus. Vamos ver o outro lado agora da história. Nós vimos a história do primeiro Adão. Vamos ver agora o segundo Adão, que é Cristo. Romanos, capítulo 5. Vamos ler do 8 ao 11. Diz assim, olha. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Gente, se alguém perguntar assim para você, fulano, Deus me ama, o que você pode responder para ele? Sim, mas a resposta está errada. Se alguém perguntar para você assim, fulano, Deus me ama, você fala assim para ele, olha para a cruz. Porque se o que Deus fez para provar o amor dele por nós não for suficiente para você, não tenho como eu provar para você. Porque quem mais, além de alguém que te ama tanto, seria capaz de sacrificar o único filho para salvar um miserável pecador que nem a gente? Só mesmo um grande amor para fazer isso. Sim ou não? Eu acredito que o único amor, que é capaz de longe, se aproximar do amor de Deus, é o amor de uma mãe, principalmente da mãe e de um pai. Porque tem filho que é problemático, não tem? Sim ou não? A gente coloca o filho no mundo e espera o melhor para os filhos, mas nem sempre as coisas saem do jeito que a gente quer, porque os filhos têm direito de fazer as escolhas deles. É ou não é? E às vezes aquele filho problemático, às vezes aquela filha problemática, né? Pelo menos uma fase difícil da vida, normalmente no final eles acabam se acertando. Todo mundo diz assim, olha, larga ele, vai lá, abandona, dá um chute nesse rapaz, bota ele na rua, é ou não é? Esquece ele. Se ele quer se destruir, larga que ele se destrua, não é isso? Quando todo mundo abandona, quando todo mundo desiste, o que a mãe faz? A mãe está ali sacrificando pela felicidade, pelo futuro daquele filho. Sim ou não? A humanidade estava abandonada. A humanidade, pessoal, quando Deus mandou Jesus, estava completamente perdida. E a religião, que na época oficial era o judaísmo, estava corrompido completamente. Totalmente corrompido. A religião não atendia mais às necessidades de Deus. Atendia às necessidades pessoais. O que Deus fez? Quando todo mundo, ninguém se importava com ninguém, Deus faz o sacrifício dele para salvar a humanidade. E o homem tem agora uma oportunidade de se voltar para Deus. Sim ou não? Então, quando alguém perguntar assim,
puxa, será que Deus me ama? Fale para ele assim, olha para a cruz. Porque se você entender o que Deus fez através da cruz, você vai responder para si próprio se Deus ama ou não ama você. Amém? Então, versículo 8, né? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Que ira é essa aqui? É o dia da ira. Você sabe que existe uma diferença, pessoal, entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. No Velho Testamento, a ira de Deus ela era aplicada no momento do pecado. No Novo Testamento, não. No Novo Testamento, hoje na Nova Aliança, as pessoas, por exemplo, do mundo, estão fazendo o que querem, pintando e bordando, e elas têm uma sensação que Deus não está nem... E aí? Pois é, mas a resposta não é essa. É porque na Nova Aliança, Deus marcou um dia para punir o pecado, que é chamado o dia da ira de Deus. Amém? Então as pessoas têm a sensação de que Deus... Não. Mas vai ter o dia do acerto de contas. Para aqueles que não receberam Jesus como Salvador, né? Porque para quem está salvo, está salvo. É ou não é? Já foi julgado lá no tribunal de Cristo no Calvário. Nós somos julgados lá em Cristo, fomos condenados em Cristo, morremos em Cristo, ressuscitamos em Cristo e estamos vivos em Cristo por toda a eternidade, que é a obra da graça de Deus. Ficou claro aqui? Sim ou não? Então veja o que Deus fez. Através de Cristo, Deus reconciliou o homem com Ele. Trouxe o homem de volta para Ele. Para aqueles que o aceitam como Senhor e Salvador. Amém, pessoal? Compreenderam? Que recebem Jesus, que querem ter uma vida com Deus, que vão passar pelas águas através do batismo, que vão procurar levar uma vida em comunhão com o Espírito Santo, uma vida séria com Deus, uma vida de crescimento na palavra, de entendimento da palavra. O que acontece então? Pode passar. O que a graça em Jesus restituiu ao homem? Ora, se eu estava com Adão, eu sofri as consequências da obra de Adão. Mas agora eu estou em Cristo. Agora eu vou ser alcançado pelos benefícios da graça de Cristo. Você tem fé? Recebe no seu coração, pessoal, com fé, os versículos que eu vou ler. Recebe isso com você. E viva isso, porque você não está mais em Adão. Você está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o que a graça em Jesus restituiu? A presença? Opa, que coisa maravilhosa! A graça de Deus em Jesus nos restituiu a presença de Deus. Vamos ler João. Vamos ver se vocês conseguem ser mais rápido agora. João capítulo 1. João 1. Evangelho de João 1, 12 e 13. Quem encontrou, diga amém. Evangelho de João, quarto evangelho. O que está escrito aí? Mas a todos, a quantos, pessoal? Meia dúzia? Mas a todos quantos o receberam, vou ler de novo, isso aqui é importantíssimo. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Olha aqui, pastor, eu recebi Jesus como meu Salvador. Eu ouvi o Evangelho, eu aprendi a palavra, eu ouvi um pregador falando sério sobre o Evangelho, eu entendi a minha situação em Adão, eu compreendi, eu descobri por que a minha vida era uma vida de tanto sofrimento, dor e fracasso e derrota. Por que era uma pessoa vazia, triste, desanimada. Por que eu tinha medo da morte, por que eu tinha medo do futuro. Eu descobri que era a falta de Deus na minha vida.
E naquele dia eu quis me reconciliar com Deus. E eu sabia que só tinha um caminho para me chegar a Deus. Era através do sacrifício de Jesus. E eu recebi Jesus como Senhor e Salvador. Me reconciliei com Deus. Amém? E hoje eu sou filho. Hoje Deus não é para mim Deus. Hoje Deus, que continua sendo Deus, mas Ele é para mim Pai. Pai. E eu sou filho desse Pai. E esse Pai vai cuidar de mim hoje, amanhã e por toda a eternidade. Amém, pessoal? Porque a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Não mais criaturas mortas, perdidas em Adão, mas ressuscitadas em Cristo. Amém? Então, a graça nos devolveu a presença de Deus e a identidade de filho. Segundo, o que a graça de Deus em Jesus nos concedeu? A vida eterna. Vamos ler Efésios 2. Para frente, tá? Tem João, Atos, Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas e Efésios. Efésios 2. É um pouquinho mais difícil encontrar, né? Encontraram, pessoal? Vocês estão compreendendo, pessoal? Vocês estão seguindo o raciocínio? O homem sem Deus e o homem com Deus em Cristo? Qual que é o título aí no capítulo 2, versículo 1? Tem um título aí, não tem? Do pecado para a salvação pela graça. O versículo 4 e 5 especificamente diz assim, olha: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos, salário de Adão, mortos em nossos delitos, nos deu vida. De que forma? Juntamente com Cristo. Quer dizer, eu tenho vida quando eu estou sem Cristo, eu não tenho vida, eu tenho morte eterna, né? Aí diz assim, olha: estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Aí diz, pela graça sois salvos. Você está salvo? Tem uns 10 pelo menos. Você está salvo ou não? Sim. Por que você está salvo? Por quê? Você está salvo por causa do grande amor com que Deus nos amou, enviando Jesus para ser o nosso Salvador. E eu criei nisso, eu acreditei nisso, eu recebi Jesus como Senhor e Salvador. E é por causa disso que eu estou salvo. Então, é mérito? É conquista? Você se santificou e foi salvo? Ou você foi salvo sendo ainda pecador? Você foi salvo sendo pecador. Porque o amor de Deus está justamente aí. Deus não salvou o justo. Deus salvou o pecador. Amém? Foi o pecador que Deus salvou. Ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Você compreende, pessoal, como é maravilhoso, como é profundo isso? Sim ou não? Nós estamos salvos, pessoal, mas não porque a gente merece. Não porque nós somos bonzinhos. Não porque nós somos santinhos, não, pessoal. Nós somos salvos porque nós encontramos o Salvador. E o Salvador nos reconciliou com Deus eterno. Hoje nós somos filhos dele. Amém? E o Espírito dele, que é o Espírito Santo, sabe o que está fazendo? Está trabalhando, está operando, está agindo em cada um de nós que mantemos uma vida em comunhão com o Espírito Santo. Eis o porquê a gente insiste tanto, pessoal. Não falta na igreja domingo, pessoal. Venha na igreja domingo. Pessoal, pelo amor de Deus, venha na igreja domingo. Não deu para vir 9 da manhã, vem 18 horas, mas não falta na igreja domingo, pelo amor de Deus. Por quê? Porque quando você vem domingo para buscar comunhão com o Espírito Santo, você está permitindo que o Espírito Santo faça o trabalho dele em você, através da comunhão, transformando você numa pessoa cada vez melhor, cada vez melhor, cada vez melhor, cada vez melhor, a ponto das amanhã ou depois, alguém vai chegar para você e falar assim: fulano, quem te viu e quem te vê? Antigamente eu olhava para você e eu vi o diabo em você. Eu vi o diabo em você. Hoje eu olho para você e eu vejo Jesus em você.
Claro, no sentido figurado, tá, pessoal? Não é visão de olho, não. Antigamente era insuportável conviver com você. Antigamente conviver com você era um desafio diário. Hoje, viver com você é um prazer. Porque hoje eu vejo que, em comunhão, perto de você, eu me sinto mais perto de Deus. Sua maneira de falar, sua maneira de agir, sua maneira de se comportar. Poxa, como eu me sinto perto de Deus quando eu estou com você. Mas quem está fazendo isso? É o Espírito de Deus em você. Mas você foi salvo lá atrás, quando você era pecador. Você foi ressuscitado quando você estava morto. E a graça de Deus que nos alcançou está hoje trabalhando. Pessoal, diante de Deus estou dizendo para você. Eu sei que vocês têm muitos defeitos, muitas falhas, como eu também tenho. Eu sei que tem muita coisa para mudar em você, mas eu vou dizer uma coisa para você. Não desista de você, porque Deus não desistiu. Não desista de você. Mesmo quando você fracassar, mesmo quando você falhar, mesmo quando você pecar, não desista de você. Você é filho de Deus e tem alguém que está trabalhando em você para que amanhã você se pareça cada vez mais com o Senhor Jesus. Amém? Você já viu que tem família? Toda família deve ser assim. Elas têm características, né? Você olha para esse dia foi a dona Sueli que encontrou minha irmã, não foi? A Carmo. Esse dia a dona Sueli encontrou minha irmã. A senhora conhecia ela ou não? Não conhecia. Quando ela olhou para minha irmã e falou assim: você é irmã do pastor. Você é irmã do pastor. Foi? Aí, por quê? Porque ela é minha irmã. E nós temos traços, né? Nós temos traços um do outro. Sim ou não? Você olha para um, olha para o outro e fala assim: são irmãos. É ou não é? Sim ou não? Quem é o nosso irmão espiritual? Quem é o nosso irmão espiritual? Jesus é o nosso irmão. Ele não é filho de Deus? E através dele nós nos tornamos filhos de Deus? Se nós nos tornamos filhos de Deus, o que nós somos de Jesus? Irmãos. E amanhã alguém vai fazer assim, ó. Vai olhar para você e vai olhar para Jesus. Vai olhar para você, vocês são irmãos. Por quê, pessoal? Sua maneira de pensar, de agir, de viver, vai mostrar, vai revelar que você tem um irmão espiritual santo. Amém? Por quê? Porque é isso que o Espírito Santo está fazendo em você, te transformando. Permita que Ele faça isso, pessoal. Coloque dentro do seu coração. Olha, se você puder, quarta-feira esteja na igreja, que é dia de você aprender. De aprender, porque Jesus é revelado para nós pela palavra. Domingo, esteja na onde? Na igreja. Para buscar o preenchimento de quem? Do Espírito Santo. Para permitir que o Espírito Santo trabalhe em você e transforme você. Porque, pessoal, sozinho você não vai conseguir. A gente precisa da presença de Deus na nossa vida. Todos nós precisamos. Eu preciso, você precisa. Sem a presença de Deus, a gente começa a parecer com Adão. Sem a presença do Espírito Santo, a nossa vida começa a parecer com a vida de Adão. Não cometa esse erro. Procure estar cada vez mais ligado a quem? Ao Espírito Santo. Amém? Então nós temos a vida, o quê? Porque pela graça somos salvos. Terceiro, a paz de espírito. Romanos 8. Vamos voltar para Romanos lá. Atos Romanos. Romanos 8. Então, a graça de Deus em Jesus restitui ao homem a paz de espírito. Olha que bacana esses dois versículos. Espero você encontrar aí na Bíblia. Posso ler? Diz assim, olha. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, o que ela fez? Te livrou da lei do pecado e da morte. Amém? Então nós estávamos debaixo de uma lei, chamada lei do pecado e da morte.
Agora nós estamos debaixo de uma outra lei, que é a lei do Espírito da vida, pela graça de Deus. Amém? E essa nova lei, que é a lei da graça de Deus em Cristo, nos livrou, não nos livrará, nos livrou de quê? Da lei que gera o pecado e a morte. Então, se eu estou debaixo de uma outra lei, então para mim, o pecado não tem mais domínio sobre a minha vida, e nem tampouco há, porque em Cristo Jesus nós já passamos da morte para a vida. Diga graças a Deus. Amém? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Deixa eu perguntar de novo, pessoal. Quem aqui está em Cristo Jesus? Então, na hora que você for dormir, mesmo sendo quem você é, com seus defeitos e falhas e erros, e que o Espírito Santo está trabalhando e aperfeiçoando e santificando você, dia a dia, uma mudança que vai ser permanente, eu pergunto, na hora que você bota a cabecinha no travesseiro lá, você pensa assim, ai meu Deus, será que no dia do juízo final eu vou ser condenado? Sim ou não? Aí você vai falar assim, puxa vida, mas eu tenho tantos pecados. Aí o Espírito Santo fala assim para você, mas você tem um Salvador tão grande. Amém? Aí você fala assim, é verdade mesmo. Por quê? Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Não aqueles que nasceram do homem, da carne, do sangue, da vontade do homem, mas aqueles que nasceram de Deus. Aqueles que estão aqui hoje, pessoal, porque foi Deus que trouxe você aqui. Porque Deus, quando eu digo aqui, não estou falando na igreja Graça e Verdade, na presença, essa coisa que você tem dentro de você, que você não consegue ficar sem ir na igreja, que você não consegue ficar sem buscar Deus, que quando você não vai na igreja, por exemplo, aquilo te incomoda demais. Isso tudo, pessoal, é obra de Deus em você. Amém? Porque Ele chamou você. Isso que você tem dentro de si, as pessoas nem entendem. Por quê? Porque foi algo que Deus colocou dentro do seu coração, a ponto de você renunciar a muitas coisas dessa vida, pelo simples prazer de saber, nenhuma condenação há mais para mim. Em nome de Jesus. Quarto, o que mais? O quê? Saúde. Bem no finalzinho da Bíblia, as últimas páginas da Bíblia, 1 Pedro, tem 1 Pedro, 2 Pedro, depois 1, 2 e 3 João, Judas e Apocalipse. Só que são praticamente uma página, né? É uma página só. Bem no finalzinho. Tiago, Hebreus, Tiago e Pedro. 1 Pedro 2. Nós já vamos terminar, tá? 24 e 25. Em Adão vieram as doenças. Jesus vem e tira as nossas doenças. Porque Ele carregou na cruz as nossas doenças e enfermidades. Então você pode crer na cura. 24 diz assim. Espera, deixa eu ver se vocês acharam primeiro. Acharam, pessoal? Sim ou não? Esses dias tem uma senhora que falou assim para mim, pastor, às vezes eu falo assim, abre em tal livro, eu não encontro. Aí quando o senhor fala assim, quem achou? Aí eu paro e fico onde está. Porque se eu mexo na página, alguém já faz assim, ó. Ih, não achou. Meu santo, hein? Mas devagarinho você pega o jeito, tá? Vai tentando, porque você vai chegando lá. Eu também demorei. 1 Pedro 2, 24 e 25 diz assim. Carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre no original, no grego é stauros, os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Por suas chagas, ou por suas feridas, né? Por suas pisaduras, também como diz lá em Isaías, fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Então, o que Jesus levou sobre ele no madeiro? Os nossos pecados e também as nossas enfermidades. A Bíblia diz, lá em Mateus capítulo 4, capítulo 6, que quando Jesus, ele curava os doentes, curava o cego, o paralítico, era para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías no capítulo 53, versículo 4.
verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas doenças, as nossas enfermidades. Então, em Jesus, nós podemos ser curados. Você pode orar pela sua cura, você pode crer na sua cura, porque em Jesus nós somos sarados. Então, em Jesus, nós temos direito à saúde. Diga graças a Deus. Muito bem. 5. O que mais que a graça de Deus restituiu ao homem? A proteção espiritual. Você está em Pedro, não está? Vira 1, 2, 3, 4 páginas, você já vai estar em 1 João. 1 João 5, aí você vai no capítulo 5. Então, na graça de Deus, por causa de Jesus, Deus nos restituiu a proteção espiritual. O 18 e o 19 diz assim. Não sei se vocês acharam. Bem no finalzinho, tá, pessoal? Caí antes de Apocalipse. Posso agora? Vai em frente, pastor. Diz assim, ó. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, né? Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda. E o maligno, tem uma observação aqui que eu preciso fazer. Não, isso aqui fica meio sem sentido. Deixa eu ler de novo com você, ó. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive porque nasceu de Deus, né? Não tem prazer no pecado. É pecador, mas não tem prazer no pecado. Antes, agora, o segredo aqui, ó. Nós estamos com uma vírgula, não estamos? Depois da vírgula, não se coloca A maiúsculo, a não ser que essa palavra se refira ao Pai, ao Filho ou ao Espírito Santo. Então, nesse caso aqui, o A maiúsculo está se referindo a Jesus, porque Jesus nasceu também de Deus, através de Maria. Então, leia comigo agora como que faz sentido. Ó, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, falando de Jesus, aquele que nasceu de Deus, o guarda. E o maligno não lhe toca. Então, quem nasceu de Deus tem a proteção de quem? De Jesus. O A maiúsculo aqui. E o maligno não lhe toca. Diga assim comigo, ó. Eu sou de Jesus. O diabo não me toca. O diabo não toca na minha alma. O diabo não toca no meu espírito. Porque quem me protege é aquele que nasceu de Deus. Amém? Você crê nisso? Então tá bom. O último agora, 6º. Isso aqui também é muito bacana. O que a graça em Jesus restituiu ao homem? A provisão divina. A provisão. Aquele medo, aquela preocupação, aquela vida difícil de Adão e dos homens, que você trabalha, em vez de colher o que você plantou, colhe espinho. Isso em Jesus tem que mudar. Amém? A gente não tem que se preocupar. A provisão divina, Mateus capítulo 6. E aqui a gente termina o nosso texto, tá? Evangelho de Mateus. Eu vou ler só o que é importante para a gente aqui, tá? O texto todo fala sobre a mesma coisa, mas eu vou ler aqui por causa do tempo. Mateus 6, do 31 ao 34. Palavras do Senhor Jesus. O texto todo é maravilhoso, que fala sobre a ansiosa solicitude pela vida. Posso ler? Portanto, palavras de Jesus, tá? Portanto, não fique inquieto. Não vos inquieteis, dizendo, que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Quem que sabe que nós necessitamos de todas essas coisas? Comer, beber, vestir? Nosso Deus? Nosso Deus? Nosso Pai. Aí, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino,
e a sua justiça. Vou ler de novo o 33. Buscai, pois, em primeiro lugar. O que tem que ter em primeiro lugar? O seu reino e a sua justiça, a vontade de Deus. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio ou o seu próprio cuidado. Diga graças a Deus. Amém? Então hoje, você sabe de uma coisa, eu estou plantando, eu vou colher. Sabe por que eu vou colher, pessoal? Porque hoje a natureza, ela me favorece. Agora, isso é para todo mundo? Não. É para todo mundo, pessoal? É para os filhos de Adão? Ou é para os filhos de Jesus? Para os filhos de Deus? Para quem que é? Para aqueles que estão debaixo das maldições de Adão? Ou estão debaixo da graça de Jesus? Por isso, quando você... Veja, pessoal, eu vou sintetizar. Quando você entende que sem comunhão com Jesus, sem vida com Deus, você fatalmente está debaixo das maldições de Adão, quando você entende isso, até por uma questão de inteligência, você diz assim, quer saber de uma coisa? Eu vou quebrar esse vínculo com Adão, e agora eu vou me vincular através de uma nova aliança com Jesus. Porque eu sei que com Jesus a minha vida vai ser diferente. Vê, isso não é uma questão de igreja, isso não é uma questão de religião, pessoal. Isso é uma questão de consciência da verdade. Porque o que faz a diferença entre uma vida maldita e uma vida bendita é a cruz do Senhor Jesus. É através dele que você vai poder desfrutar e ter restituição de tudo aquilo que o pecado de Adão tirou de nós. Só que nós não estamos mais em Adão. Amém, pessoal? Nós estamos hoje em Cristo Jesus. Isso tem que estar dentro de você. Você tem que sair dizendo o seguinte: peraí, que história é essa? Não, eu estou em Cristo Jesus. Minha vida vai ser uma bênção. Acabou medo. Que negócio de medo? Que medo de ir para o inferno, medo de morrer, medo de doença, medo de faltar o pão amanhã. Que história é essa? Acabou. Estou botando um ponto final nessa porcaria agora. Porque eu não estou mais em Adão, não. O que Adão fez vai devastar o mundo. Mas o que Cristo fez vai abençoar a minha vida. Acabou. Eu não tenho vínculo com Adão, não. Tenho vínculo com Cristo. Eu estou debaixo da graça de Deus. Amém, pessoal? E estou clamando a Deus para ser um filho cada vez mais parecido com Jesus. Que o Espírito Santo me transforme. Mas eu quero desfrutar da bênção de Deus na minha vida. Quando você assume, gente, não é ouvir, não é ouvir, é assumir. É identidade, pessoal. É identidade. Quando você assume isso, você começa a desfrutar disso. Isso tem que estar vivo dentro de você. Por isso, pastor Walter, a importância da gente estar sempre em comunhão com o Espírito Santo, pessoal. Porque se você perde a comunhão com Deus, isso vai se apagando dentro de você, e você, sem você perceber, você começa a ficar com medo. Medo de morrer, medo do amanhã, medo da doença, medo não sei do quê, medo disso, medo daquilo. Começa a faltar isso, começa a faltar aquilo, e você não sabe por quê. Você perdeu comunhão. Você não pode perder comunhão. Você precisa manter comunhão com o Espírito Santo. Põe no seu coração, pessoal, domingo, você, sua família, na igreja, pessoal. Amém? Porque é o culto do Espírito Santo. Você vai ver. Aprender no Evangelho da forma correta, se você não vai desfrutar de uma vida abençoada. Porque não há condenação para quem está em Cristo. Há condenação para quem está sem Cristo. Mas para quem está em Cristo, não tem. Espírito Santo, estudo bíblico, aprender a palavra de Deus. Se batizar quem não é batizado. Eu vou falar sobre isso depois com calma. Diga graças a Deus. Quem entendeu? Dê uma salva de palmas para Jesus. Louvado seja Deus, né? Fique de pé. Queria fazer uma oração com vocês. Fique de pé. Nós já vamos também terminar o culto, tá? Em seguida, né? Nome de Jesus. Feche os seus olhos um instantinho, pessoal. Repete assim comigo essa oração. Com muita seriedade. Com muito comprometimento. Com muita verdade. Repita assim. Meu Deus, eu entendo
o teu amor por mim. Porque quando eu penso no que o Senhor Jesus fez por mim, pecador, eu entendo o amor do Senhor. E nesta manhã, com sinceridade, eu quero me entregar ao meu Salvador. Quero ser filho. Quero viver na tua presença. Quero ser cheio do Espírito Santo. Porque a minha vida sem a tua presença é uma vida na presença de Adão. E eu não quero a obra de Adão na minha vida. Eu quero a obra da cruz, da graça na minha vida. Meu Senhor, eis-me aqui, me receba como filho amado, pois eu creio que Jesus morreu por mim. Eu recebo como meu Salvador. Ele ressuscitou e eu também ressuscitarei hoje e agora para toda a eternidade. Muito obrigado pelo perdão, pelo sacrifício e pelo teu Espírito em minha vida. Muito obrigado pela obra da cruz, em nome de Jesus. Aleluia, meu Pai. Espírito Santo, abraça o teu povo. Eu nada fiz, pra que negar? Porque Ele fez em meu lugar. Foi Ele sim que tudo fez por mim. A minha culpa assumiu, me substituiu e não retrocedeu até o fim. Em meu lugar Ele ficou, Medite. os meus pecados carregou, sem nada me pedir, só por amor. Foi Ele quem por mim morreu, um dia no Calvário, pregado e pendurado numa cruz. Eu nada fiz pra me salvar, porque não foi preciso, pois tudo fez por mim o meu Jesus. Cantem todos, Ele deu a sua própria vida. Ele deu a sua própria vida. E para mim a vida eterna conquistou. E pra mim a vida eterna conquistou. Com seu próprio sangue, o meu resgate Ele pagou. Simplesmente por amor. Ele deu a sua própria vida. Ele deu a sua própria vida. E pra minha vida eterna conquistou. Com seu próprio sangue, o meu resgate Ele pagou. Simplesmente por amor. Simplesmente por amor. Simplesmente por amor. Por alguns instantes, levante as suas mãos para o céu. Quero fazer uma oração.
Se você puder, com os olhos fechados, levante o rosto também para o alto. Eu quero só fazer uma oração rápida. Espírito Santo, nós não temos como agradecer a obra do Senhor na nossa vida. Porque a nossa vida hoje, meu Pai, com o Senhor é para toda a eternidade. Mas uma coisa te pedimos: que o Teu Espírito Santo nos encha, que o Teu Espírito nos envolva, que o Teu Espírito nos transforme, porque queremos ser transformados, Senhor. Eu quero. Eu sei que há pessoas aqui também querem ser diferentes, Senhor, no pensar, no falar, no agir, no viver, no comportamento, nas atitudes, nas decisões, nas escolhas. Senhor, nos transforma, Espírito Santo. Fale para Ele, amiga, fala para Ele: Senhor, me transforma. Eu quero parecer com meu irmão Jesus. Eu quero me parecer com meu irmão, o Teu Filho. Eu quero me parecer com o meu Salvador. Fala para Ele: Senhor, eu quero viver como Ele viveu, amar como Ele amou, perdoar como Ele perdoou, ser fiel ao Senhor como Ele foi fiel. Eu quero andar na Tua presença como Ele andou na Tua presença. Eu quero estar na eternidade como Ele está na eternidade. Senhor, ó Espírito Santo, encha-nos, Senhor, nesta manhã. Encha no Espírito Santo da Tua presença, Senhor. Abraça-nos. Abraça, Senhor. Ainda que tivéssemos aqui o pior dos pecadores, abraça Ele, Senhor. Salva Ele. Transforma Ele, Senhor. Faça com que Eles sintam o Teu amor. Faça com que Eles sintam a Tua graça os envolvendo, meu Pai. Faz isso, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, faz isso na vida da Tua igreja. Faz isso na vida do Teu povo, meu Pai. Para a glória, para louvor do Teu nome, Senhor. Porque nós contamos com o Senhor. E sem o Senhor, nós não seremos capazes. Te adoramos, Senhor. Aleluia, meu Pai. Abaixa os seus braços e cante assim, você que crê que a graça dele te alcançou. Aleluia, Senhor. Vejo graça pelo Teu sacrifício, vejo amor que me alcançou, sangue que lava e santifica, cura e liberta-me. Vejo graça pelo Teu sacrifício, vejo amor que me alcançou, sangue que lava e santifica, cura e liberta-me. Vejo graça. Repita assim: meu Deus, eu creio que eu saio daqui na Tua presença com a minha vida abençoada. Não estou sozinho, porque o Senhor vai comigo na caminhada e vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Pai, Filho e Espírito Santo, digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Amém. Graças a Deus. Gente, senta só um minutinho, nós já vamos embora. Só quero dar um recado para você. Olha, pode passar para mim. Amanhã, segunda-feira, não é? Nós vamos estar aqui 3 da tarde, 7h30 da noite, e nós vamos iniciar uma palestra sobre a vida de Davi, mostrando
o direito que nós temos de ter uma vida vitoriosa com Deus. Nós vamos usar a vida de Davi como exemplo. Davi teve altos e baixos, mas Deus sempre foi com ele. Amém? Deus sempre estendeu a mão quando ele clamou, ele pediu socorro, né? E ele pediu socorro várias vezes. Então nós vamos aprender com Davi a nossa caminhada de sucesso. Amanhã, 3 da tarde, 7h30 da noite. Amém? Na quarta-feira, nós vamos estar aqui também, 3 da tarde, 7h30 da noite, no estudo da palavra de Deus, para o fortalecimento espiritual. Você quer ser forte espiritualmente? Você precisa crescer na comunhão do Espírito Santo, mas também na palavra. Porque se você não tiver conhecimento da palavra, você não vai seguir o caminho. Você precisa ter orientação. E a orientação vem pela palavra de Deus. Então, na quarta-feira, 3 da tarde e 7h30 da noite. Sexta-feira tem a reunião da fé, né, com a oração ao pé da cruz. A gente faz o corredor das orações, né? Aí as pessoas passam, né, pessoas doentes, com problemas, passando luta, passa pelo corredor de oração. 9 da manhã, 3 da tarde, 7h30 da noite, na sexta-feira. E no próximo domingo, nós vamos estar aqui de manhã, tá, buscando a Deus, a comunhão com Deus. Amém? Se enchendo da presença. Mas também nós vamos fazer domingo que vem, como nós fizemos a oração hoje pelos casais, no próximo domingo nós vamos fazer a oração pelos pais e filhos. Então você que tem filho e filha, não importa a idade, pequenininho ou grandão, convide para vir na igreja domingo, porque nós vamos fazer uma oração pelos pais e pelos filhos, para que o seu lar seja abençoado por Deus. Amém? Claro que você não vai conseguir obrigar eles a vir na igreja, né, pessoal? A gente não obriga ninguém a vir na igreja. Você convida, fala que vai ter uma oração para Deus abençoar e o Espírito Santo vai agir. Amém? O Espírito Santo vai trabalhar. Pastor, eu não consegui trazer. Fique em paz. Você convidou? Convidou. Então, acabou. Amém, pessoal? Faz a sua e deixa o Espírito Santo fazer a parte dele, tá? Mas nós vamos orar pela família. De qualquer forma, nós vamos orar pelos pais e pelos filhos. Convida eles para virem com você. Convida. O Espírito Santo vai abençoar, tenho certeza. Em nome de Jesus. Tanto 9 da manhã como às 18 horas. Amém? Então tá bom, fique de pé para nós terminarmos. Pessoal, você que vai ajudar a casa de Deus, pastor, eu trouxe meu dízimo, trouxe a minha oferta, quero ajudar. De livre, espontânea, de todo o coração. Amém, pessoal? Você vai ajudar. As obreiras vão ficar aqui, ó, né? Tem a maquininha também ali para você que quer ajudar no cartão de débito. Amém? Você fica feliz de ajudar a casa de Deus, pessoal? Se não fosse a sua ajuda, nós não estaríamos aqui. Porque é com a sua ajuda, principalmente dos filhos de Davi e das filhas de Davi, que nós pagamos o aluguel da igreja, que é de 8.000 e pouco. Tem as outras despesas da igreja, tem a conta de luz, que é quase R$1.000, por causa de ar-condicionado, de iluminação. Mas é com a ajuda de vocês que a gente vai seguindo em frente. Amém, pessoal? Cada pessoa ajuda um pouco. E a igreja vai seguindo em frente, Deus vai abençoando. Amém? Não é que você está dando oferta para receber, não. A igreja não faz negócio com a fé, não. Você está dando por amor à obra de Deus. E não vai fazer falta para você. Porque o que você vai dar, Deus ainda vai multiplicar para que você possa ajudar cada vez mais a casa dele. Amém? Certo, pessoal? Feche os olhos. Pai querido e amado, leva o teu povo de volta para casa. Eles vão sair daqui, meu Pai, para ter uma semana muito abençoada. E no próximo domingo, meu Deus, nós vamos estar aqui, no nosso culto de louvor e adoração ao teu Espírito, aprendendo como somos amados pelo nosso Salvador, como somos amados pelo nosso Deus. E o Senhor vai nos ajudar a sermos filhos que te agradam. Em nome de Jesus, e todos digam que assim seja, e graças a Deus. Amém. Amém? Quem quiser ajudar, fique à vontade. Quem quiser pegar um envelopezinho para trazer sua oferta quando você vier da semana que vem, fique à vontade para ajudar. Os demais vão com Deus, vão em paz. Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Se alguém quiser falar com a gente, estamos aqui à disposição. Deus abençoe, obrigado por terem vindo.